O Santos efetivou o César Sampaio e só para essa semana? Que papo de louco é esse? Pois é, essa foi a entrevista exclusiva para o Globo Esporte. Enquanto eu upava o meu vídeo aqui, né, o que falava do Ramon Dias e tudo mais, tem atualização sobre isso, mas o Marcelo Teixeira dava uma entrevista exclusiva para o Globo Esporte e dizia que o César Sampaio estava efetivado para esta semana, dando a entender que o Santos não vai anunciar um treinador para essa semana. E a gente precisa conversar sobre isso. Antes, se você puder, claro, se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder os nossos vídeos e não se esquecer do like. Isso é super importante para que sempre o YouTube recomende quando a gente fizer novos vídeos para você. É só você dando like que ele vai entender que você gosta dos nossos vídeos e que então vai disponibilizar para você na sua página inicial assim que tiver coisa nova aqui. Fechado? Ativa o sininho porque aí você avisá-lo no seu celular também. Bom, Marcelo Teixeira concedeu uma entrevista dizendo que sobre o novo treinador, desconversando, e que o César Sampaio está efetivado até essa semana. O que não faz o menor sentido, né? Ele poderia muito bem dizer, bom, a gente vai dar mais uma chance para o César e dependendo do desempenho a gente vai pensar se a gente vai ou não para outros técnicos ou a gente está analisando o mercado ainda, enquanto isso o César segue no comando. Mas ele está efetivado para essa semana, não faz o menor cabimento e mostra a bagunça que é o Santos hoje, mostra porque os técnicos de primeira prateleira não querem o Santos, porque o Santos a cada dia é uma novidade, né? Cada dia é uma coisa, é impressionante. Ele também falou que as chances do Neymar renovar o contrato são grandes pra caramba, mas eu confio nisso? Cara, sim, ele também disse que o Luiz Castro estava muito próximo, né? Ele também disse lá atrás que o Quinteiros estava contratado, né? Nada disso aconteceu. Então, assim, bicho, eu não confio no presidente Marcelo. Não confio porque ele é uma pessoa que não tem credibilidade. Ele já falou várias coisas que não aconteceram. Várias entrevistas dele pra torcida não aconteceram. Ele falou que o Santos estava encaminhado com o Luiz Castro. Não passou nem perto. Ele falou que o Santos já tem um treinador. Lembram disso? Quando o Santos negociava com o Quinteiros, teve que mandar o Galo embora. Passou vergonha. Passou vergonha. Enfim. Depois não quis falar sobre isso na coletiva. Ficou bravinho, né? Vocês lembram muito bem da coletiva, aquela coletiva que ele ficou bem bravinho na primeira pergunta. As pessoas esquecem, mas eu não esqueço, bicho. Eu não esqueço. Pois bem, por que eu acho isso um erro homérico tremendo o Santos manter o César Sampaio para o jogo do Red Bull Bragantino? Ele cita, inclusive, o desempenho do Santos contra o São Paulo, né? Ele fala, o primeiro tempo não foi aquém, ele vinha de uma vitória boa contra o Galo, mas o segundo tempo o Santos mereceu vencer, poderia ter empatado. Permita-me discordar, no segundo tempo o São Paulo teve um pênalti claríssimo, que era para matar o jogo logo nos primeiros 15 minutos. E o Santos não teria nenhuma chance de empatar. O Santos só teve chance de empatar porque o juiz errou no pênalti no final do primeiro tempo e errou no começo do segundo tempo. O Santos foi beneficiado duas vezes e não teve competência para sequer empatar um jogo contra o sub-20 do São Paulo. Então já começa por uma leitura completamente equivocada do que aconteceu em campo. E dizem que ele entende de futebol, né? Imagine se ele não entendesse. Pois bem, mas por que eu acho um erro assim absurdo a manutenção do César? Porque se o César ganhar, significa que ele vai ganhar ainda mais moral. Pode ser que, se ele não for de fato efetivado de uma vez e tudo mais, ele vai ganhar mais tempo no Santos. E eu acho que isso é péssimo. O César Sampaio provou que ele não tem que ter mais tempo de nada. Ele tem que ser substituído por um treinador mais experiente e ele, se decidir, se quiser ser treinador do Santos, ou tem que treinar um sub-20, ou tem que fazer curso, ele tem que ser um treinador de futebol, coisa que ele nunca foi na vida, em lugar nenhum. Não basta ele ter sido um excelente volante do Santos, um volante excelente de seleção brasileira, de Palmeiras, e ter sido auxiliar do Tite. Não basta, isso é muito pouco para um profissional treinar o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube precisa de um profissional com títulos, com currículo. O Santos Futebol Clube não pode ser estágio de ninguém. Hoje o Santos já é estágio de um CEO e vai virar estágio de um treinador também? Não dá. Estagia em outro lugar, irmão.
Depois, quando estiver preparado, você vem treinar o Santos. O Santos é muito grande para ser treinado por um cara que não ganhou, que treinou a sua primeira partida contra o Atlético Mineiro. Então, assim, se você perde a pressão... se você perde, você fica pensando, porra, olha, perdemos aqui 3 pontos. Jogando em casa contra um time que vem de 3 vitórias seguidas, que é o Red Bull Bragantino, vem no seu melhor momento na temporada. O Seabra achou o time, e não só achou o time, mas como ele melhorou muito a defesa. O Bragantino não vem tomando gols nos últimos jogos. Ganhou essas 3 vitórias são clean sheets, como chamam lá na Inglaterra, né? Vitórias que o time não tomou nenhum gol. Então, eles vêm muito confiantes, com uma defesa muito sólida. O Santos com um ataque que não tá lá essas coisas. E se você não ganha esse jogo, você pensa, porra, eu poderia ter trocado logo 3 pontos que eu perdi, que podem me fazer falta lá na frente. E se ganhar, isso significa que adeus, Ramon Dias, adeus. Vão querer manter esse cara. Entendeu? Vão querer manter um estagiário. Não tem condição, gente. Não, sabe assim, é muito simples. O Santos perdeu pro São Paulo da maneira como perdeu. Procura um técnico. Eu já falei aqui, gravei vídeo, falei do Ramon, dei outras 2 sugestões, sabe? Eu sei que o torcedor não vai concordar em suma, a maioria, porque nem eu gostaria desses profissionais do Santos hoje. Mas os profissionais que eu gostaria que estivessem no Santos hoje não querem o Santos. E aí o presidente fica nessa, morde e assopra, cara. Mas o meu maior medo é de, no momento que ele decidir tirar o César Sampaio, que ele contrate um outro estagiário, ou um outro treinador, jovem treinador, um Diniz, que fez o pior aproveitamento, já falei aqui, do futebol brasileiro ano passado, 3 vitórias ao longo de 2024, uma vergonha. O César Sampaio, se ele ganhar do Bragantino, ele fica 1 vitória de ter o mesmo número de vitórias que o Diniz em todo 2024. E se cogita, o Lucas Mussetti deu aí que pessoas dentro do Santos, e a gente sabe muito bem, né? Pedro Martins. Adorariam o Diniz no Santos. Essa gente quer rebaixar o Santos. Essa gente quer rebaixar o Santos. E essa gente que tá lá amando de Marcelo Teixeira. E aí um treinador como esse, como o Ramon Dias, desempregado na praça, o Santos não vai nem procurar? Bom, segundo o De Olho no Peixe, o Santos sondou. E aí o que é sondar? Faltou aqui umas informações, mas vamos dar uma olhada aqui no tweet do De Olho do Peixe. Busca por treinador, alerta, sirenes. O Santos fez sondagem a Ramon Dias, mas técnico está longe de ser consenso. O que eu imagino que é uma sondagem? Ô Ramon, e aí meu querido? Tá afim? Se eu te chamar, você vem? Quanto você quer ganhar? Toparia? Passou a mão no telefone. Ou sondagem é conversar internamente entre, esse cara ou não é? Porque se for isso, o Wagner já tinha dado essa informação ontem na live, o próprio Lucas Mussetti deu ontem também no auge da madrugada, falou que o Santos chegou a pensar no Ramon, e eu falei sobre isso aqui no vídeo mais cedo. Agora assim, sondar, quando você sonda o treinador, eu penso que é passar a mão no telefone e falar, irmão, tem vontade? Curtiria? E aí a gente não sabe qual que é a resposta do Ramon, o próprio tweet do De Olho no Peixe não fala sobre isso. Nesse momento, Sérgio Sampaio ganha respaldo da alta cúpula para trabalhar nessa semana e preparar o time visando o duelo contra o Red Bull Bragantino. O clube já fez tentativas a Dorival Júnior, Tite e Sampaoli, todos logo após a demissão de Pedro Caixinha, mas sem sucesso. Pelo que apuramos, também houve nova tentativa a Dorival nessa segunda-feira, ainda sem definição. Vamos lembrar que o Corinthians virou o primeiro nome. O Dorival virou o primeiro nome do Corinthians. As informações que dão conta de que o Fabinho já havia viajado para Florianópolis, onde o Dorival reside, para ele apresentar o projeto ao Dorival. Eu ouvi dizer que era uma apresentação sem compromisso, mas, gente, o Dorival topou receber o Fabinho. O Dorival, quando procurado pelo Santos, disse, não quero trabalhar agora. Ele não chegou e falou, não, vamos, Pedro Martins, cola aqui, vamos conversar, deixa eu ouvir o projeto do clube, deixa eu ver o que vocês querem me apresentar, deixa eu entender o que está acontecendo. Sabe, ele não quis nem ouvir. E aí o Santos vai lá e se humilha dessa maneira pro Dorival de novo. Sabe? Se humilha dessa maneira. Tudo bem, o não você já tem e tal, mas porra, bicho. Pô, o Santos é muito grande pra ter que passar por isso, sabe, no mercado, por essa vergonha. E amanhã, se ele acertar com o Corinthians?
sabe? E mesmo que ele não acerte, ele já negou o Santos. Já negou, você vai tomar quantos não, bicho? A garota que você ama tá lá, já te falou, não quero mais, esquece, você fica insistindo. Chega, cara, se valoriza, o Santos não se valoriza no mercado. É impressionante essa informação aqui. Impressionante, cara. O que mudou? O que mudou do não do Dorival a hoje? O que mudou, cara? Não mudou nada. Ele não quer treinar o Santos. O Pedro Martins falou, né? Acho que na sua apresentação, nós estamos montando um time, um planejamento de pessoas que querem jogar no Santos, querem trabalhar no Santos. Os jogadores que trazemos são jogadores que estão comprometidos com o projeto Santos Futebol Clube. Porra, cara, você sabe que um técnico como o Dorival não ganha pouco. Você oferece uma bala para esse treinador, para ele treinar seu time, ele nega. E daqui a pouco você tá pedindo para ele de novo, não, vem Dorival, vem. Que é isso, bicho? Que é isso, cara? Então assim, é muita incompetência, muita tristeza ver o Santos vivendo esse momento. É completamente humilhado na praça, completamente sem credibilidade. Um presidente que, é verdade, não se esconde, mas quando aparece, não fala nada que seja capaz de animar o torcedor, a não ser terceirizar a responsabilidade, dizer que quem está olhando para isso é o departamento de futebol. Quais que são as suas incumbências, então, Marcelo? O que você decide, meu querido Marcelo Teixeira? O que você decide? O que você apita? Ou você fala isso num discurso para fora, mas na verdade é você que está ali mandando. Bicho, Ramon Dias está na praça. Um excelente treinador para a realidade do Santos hoje. Liga pro cara. Não deixa o Pedro Martins ir. Vai você, cara. Negocia com o cara. Chega nele e fala, precisamos conversar. Precisamos conversar. Vai esperar perder de novo, perder mais 3 pontos. Vai esperar o César Sampaio montar de novo o meio de campo com o Schmidt. Vai esperar de novo o Guilherme ser atacante e jogar o jogo inteiro, errando tudo, tocando 50 bolas para trás. Vai esperar tudo isso acontecer de novo para tirar o cara dessa função. Não precisa nem mandar o cara embora, ele pode continuar lá, mas para contratar um treinador. Vai esperar a água bater, já bateu na bunda, 26% de aproveitamento em 5 jogos. Vai esperar mais o quê? Chegar na lanterna? É isso que você quer? É isso que você quer para contratar um técnico? O Santos precisa de um treinador de futebol, de uma comissão técnica. O Santos não tem. Hoje o auxiliar do César Sampaio é o Axel, que estava treinando até outro dia o Tabuão da Serra. O Katz. Gente, vocês estão de brincadeira com a minha cara. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo com o Santos? O que você está fazendo com o Santos, Marcelo Teixeira? O que você está fazendo com o Santos? Você nunca foi assim, cara. Nunca foi assim. Pelo contrário, na era antes do Twitter, você chamava no peito, tomava decisões difíceis. Lembro quando você contratou o Cuca e mandou ele embora em 8 jogos, em 2008. Lembro quando você ia para os técnicos pesados, sentava com eles e convencia os caras a vir. Como você convenceu, bicho, o pai do Neymar a trazer o Neymar de volta? Quer convencimento mais difícil que esse? Quer projeto mais difícil de se montar que esse? Cara, trazer treinador perto do que você fez, trazer o Neymar é ficha. Só que você não tá no front, mano. Você tá delegando ou pro seu filho, que eu não conheço, eu não tô aqui para dizer se ele é competente ou não é, mas assim, essa é a sua função. Você que ganhou as eleições, não foi seu filho. O Pedro Martins não tem condições para ser CEO do Santos ainda. Pode ser que daqui 10 anos, 15 anos ele amadureça, seja um bom diretor. Hoje ele não é. Tome à frente dessa negociação. Cara, faça valer cada voto que os associados do Santos deram em você e confiaram em você. O Santos precisa de um técnico. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele é traiçoeiro. Por 3 pontos a mais em 2023, o Santos teria se salvado. Se não tivesse pintado um Paulo Turro ou um Aguirre nesse meio período aí, o Santos poderia ter se salvado e certamente teria. Então, esse jogo contra o Bragantino, domingo só, ele é muito importante, bicho. Terça-feira o time se representou hoje, amanhã tem treino. Já tinha que ter um técnico lá. Liga pro argentino, se o argentino não puder, não quiser, liga pro Scolari, liga pro Lucha.
Liga para um técnico pesado, o Santos não pode cair, cara. Sabe? Esses caras são o ideal, tão ultrapassados, isso é uma discussão importante. Mas são os únicos disponíveis. Claro, tem outros aí, que são jovens que não deram certo no Santos a vida inteira. Cansei de ver o Santos contratando promessa e todas elas fracassando. Fracassando. Então, cara, faça o simples. Converse com esses caras. Esqueça para as pressões da internet. Esqueça, cara. Faz o que você tem que fazer. Tome a decisão difícil de passar a mão no telefone e resolver essa questão que é fundamental para a continuidade do Santos na temporada. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Comentem aí. A gente vai se falando. Grande abraço e até a próxima.